Caríssimos, celebramos hoje a festa da Santíssima Trindade, que segue sempre logo a festa de Pentecostes. Depois que nosso Senhor veio a este mundo, operou a sua obra de salvação, subiu aos céus, nos enviou o Espírito Santo, Deus e o próprio Cristo está fazendo aqui uma revelação, um mistério inefável, o qual Deus já tinha começado a revelar no Antigo Testamento, mas que só se vai revelar plenamente a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. E é o mistério da Santíssima Trindade. Como eu disse no início, este é o principal mistério da nossa fé. Esse é o fundamento, o dogma principal do cristianismo. O que é que os cristãos creem? Nós cremos na Trindade. Isso faz com que a nossa fé seja diferente de todas as outras fés. E que verdade é essa? Esta verdade é a verdade que nós temos um único Deus, um único ser, uma única natureza, uma única substância. Mas esse único Deus, esse único ser, essa única substância, são três pessoas. Lá no Antigo Testamento, Deus já havia revelado que Ele era único. Diz em Levítico capítulo 6, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Erhad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Esta é a fé bíblica fundamental. Nós temos um único Deus. Nós não temos três deuses, nós temos um único Deus. Mas Deus, dentro de si, acontece dentro de Deus algo que não acontece com nenhuma outra natureza. Porque Deus tem uma natureza completamente distinta e mais excelsa que a nossa. Aqui, nós precisamos colocar o limite da nossa razão e entender que Deus não é entendível. Deus se revelou, se mostrou, veio até nós. Nós sabemos muito de Deus, graças a Deus, literalmente. Mas o que Deus é mesmo, a compreensão disso, nós não entendemos. Por isso que São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele e por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Diante do mistério de Deus, nós precisamos fazer como Moisés fez na primeira leitura do Êxodo. Ele se prostra com a cabeça em terra e adora. Não há o que fazer. Diante do mistério de Deus, nós prostramos a nossa inteligência, nós prostramos a nossa sabedoria e dizemos: Deus é Deus e ponto final. Deus é maior do que eu e não cabe na minha cabeça. Amém. Mas há uma maneira de explicar com algumas aproximações por que acontece esse mistério. Veja, na carta de São João, na sua primeira carta, São João dá uma definição de Deus. O que é Deus? João diz: Deus é amor. Deus caritas est. João está dando uma definição, não está dizendo assim: Deus tem amor. Não, Deus tem o maior amor de todos. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que Deus é.
Na Bíblia, esta palavra, este verbo é muito importante. Deus é, este. Lembremos que quando Deus se revela a Moisés, e Deus pergunta qual é o nome de Deus, Deus diz, eu sou. Ponto final. Portanto, eu sou. Esse verbo, é uma definição. Deus é amor. Ora, se Deus é amor, significa que Deus é relação. Porque veja, amor é relação, não existe amor sem relação. Amor sem relação é só desejo, é só vontade, é só um sentimento, mas o amor concreto, o amor efetivo, o amor acontecendo, o amor em ato, é relação. Deve haver o que ama, deve haver o amado e o amor que une esses dois. Pois bem, Deus é amor, porque dentro de Deus, no seu ser, existe uma relação. Existe alguém que ama, existe um amado e existe o amor entre os dois. O que ama é o Pai, que é o princípio e a origem da Trindade. O amado é o Filho. E o amor que existe entre os dois é o Espírito Santo. Mais do que isso, não dou conta de explicar. Mas eu estou dizendo para dizer o quê? Que Deus é Trindade, porque Deus é amor e amor é relação. O nosso Deus é um ser que dentro dele existe uma relação de amor. É o que nós podemos compreender. Mas agora, aplicando isso para a nossa vida, isso vai ficando muito mais bonito. Porque veja, Deus é feliz em si mesmo. Deus basta-se a si mesmo. Deus não precisa de nada e de ninguém, porque Ele é um ser completo. Já tem o que ama, já tem o que é amado, e o amor que existe entre os dois, que é uma pessoa. E essas três pessoas não precisam de mais nada e de mais ninguém. Mas, mesmo sem precisar, Ele quis expandir o seu amor, como nós dizemos em teologia, ad extra, fora. O amor ad intra, o amor de dentro de Deus, quis ir para fora. Então o que Ele fez? Criou. Deus criou o que criou, porque Ele quis expandir o seu mistério de amor com outros. Então Deus criou os anjos, que são seres à semelhança do Espírito Santo, puramente espirituais, excelsos, grandiosos, luminosos. São grandes criaturas. Por natureza, os anjos são quase que, comparando, infinitamente maiores do que nós. Por natureza, falando em questão de natureza. Mas não foi suficiente. Deus quis descer mais. Então, Deus teve uma ideia maluca. Criou o universo inteiro. Criou galáxias infinitas que nós nem conhecemos. Bilhões e bilhões de galáxias que existem nesse universo. E nessas galáxias, escolheu uma galáxia, e nessa galáxia, escolheu uma estrela, e nessa estrela, escolheu um sistema que tem 9 planetas, e desses 9 planetas tem um planetinha, e nesse planetinha tem um bicho que chama gente. Deus fez tudo isso para isso. Por causa disso. E disse, eu vou dar o meu amor para este ser. Todo o meu amor para este ser. E agora nós entendemos por que nós proclamamos o evangelho que nós proclamamos.
Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Deus deu o seu amado. O que Deus tinha de mais valioso, Ele deu à humanidade. Só que entre os anjos teve duas posições. Uns ficaram alegres, maravilhados com isso. Gente, nós vamos ter companheiros inferiores a nós, mas Deus vai elevá-los. Mas teve uma outra parte que falou assim: que negócio que é esse? Deus já tem os anjos e agora vai querer esses seres aí? Eu não aceito, eu vou estragar essa conversa. O amor de Deus por nós é algo tão grandioso e tão absurdo que criou guerra entre os anjos. Vocês já estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Por isso que a Sagrada Escritura diz que o pecado entrou no mundo por inveja do diabo, que era um anjo. Nem os anjos, pelo menos aqueles que caíram, não foram capazes de compreender a loucura do amor de Deus pelas suas criaturas. Meus irmãos, nós somos felizes, porque dentre tudo que Deus criou, Deus nos elegeu. Deus olhou para nós, apesar de sermos diante da criação, coisas insignificantes, nós, o seu Filho amado, nos deu o seu Espírito Santo, nos deu o seu amor divino, deu o pão dos anjos a nós, o pão dos anjos, a alegria dos anjos, a felicidade dos anjos, Deus deu aos homens. Nós somos felizes, apesar de vivermos num vale de lágrimas, apesar de vivermos desafios nessa vida, apesar de nós termos o tentador que quer nos destruir, mas apesar de tudo isso, nós olhamos para a glória de Deus, para o amor de Deus, e como São Paulo nós podemos dizer, somos mais que vencedores, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nós devemos sair dessa missa como as pessoas mais felizes do mundo. Essa é a maior notícia da vida. Nós somos preferidos, amados, eleitos de Deus. Portanto, peçamos a Jesus que essa verdade transforme o nosso coração e nos faça pessoas novas, renovados no amor de Deus. Não há o que temer, não há que temer a Deus, não há o que temer na vida, porque nós temos o amor de Cristo, que nada pode nos tirar.